Meu nome é Adenilton. Vamos hoje bater um papo aqui sobre acessos vasculares. O nosso foco maior vai ser o acesso venoso central, mas nós vamos falar um pouquinho sobre acesso venoso periférico e vamos falar também do acesso vascular arterial no âmbito de monitorização. Então, principalmente nos pacientes em ambiente de urgência e emergência e principalmente nos pacientes em unidade de terapia intensiva. Tá? Aqui, para quem já me conhece ou não me conhece, precisar entrar em contato, tirar dúvida, questionamento, qualquer tipo de interação, vocês fiquem à vontade aí pelas diversas mídias, Instagram, Telegram, e-mail, Facebook, a gente está aí sempre antenado. Quando a gente fala de acesso vascular, então a gente fica sempre com aquela imagem só dos acessos venosos periféricos ou do acesso venoso central, ou catéter profundo, a veia profunda. A gente acaba esquecendo que para a gente ter uma monitorização fidedigna da pressão arterial média, a gente também precisa garantir um acesso arterial. Então, da mesma forma que a gente garante um acesso venoso para infundir droga, para fazer soro, né, para coletar exame, a gente utiliza também o acesso arterial para monitorização e para coleta de exames também, por exemplo, a gasometria. Além disso, a gente tem uma modalidade que chama PIC, que é o catéter central de inserção periférica, que é uma estratégia muito interessante para pacientes que necessitam de permanência desse catéter por mais tempo, por exemplo, quimioterapia. É uma estratégia muito adequada e interessante para pacientes pediátricos, então é uma coisa que cada vez mais está se utilizando. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de um acesso venoso periférico, que a gente utiliza através de um abocate. Então, o abocate é o quê? É uma agulha que ela serve de guia, né, e que está encapada por um gelco, né, um catéter, literalmente o catéter. Então, é um catéter, né, siliconado e que na hora que você punciona, você empurra o catéter e tira a agulha. Então, é um catéter que a gente utiliza muito na nossa prática, em ambiente hospitalar, em ambiente pré-hospitalar, é de fácil manejo e a gente consegue, por exemplo, consegue pegar, né, consegue ter um acesso de veias calibrosas através de catéter calibroso também, por exemplo, um gelco, né, um abocate 14. Esse daqui é o grande acesso, é o grande equipamento que a gente utiliza para quê? Para trauma, porque o 14 ele é bastante calibroso e ele é curto. Então, pela lei de Poiseuille, a gente tem um fluxo de volume que vai correr dentro daquele catéter muito rápido. Então, a gente consegue fazer grande quantidade de volume nesse tipo de catéter. Então, é o grande acesso para o paciente com trauma e, de preferência, 2 acessos. É lógico que a gente sabe que na última edição da TLS eles preconizam um acesso só, mas para quem vive a prática clínica, para quem vive a sala de trauma, para quem vive a emergência, a gente tem uma máxima que eu também levo para mim, que é quem tem o acesso não tem nenhum, porque na hora que você perde, depois vira aquela correria para pegar. Então, é de bom tom o paciente, principalmente com politrauma, na sala vermelha, a gente ter 2 acessos. Os catéteres agulhados são esses aqui, usa mais na pediatria ou para coletar exame. É uma agulha extremamente fina, numa formazinha de borboleta e ainda que tem esse equipo. Então isso daqui causa uma resistência muito grande. Então é interessante porque ele é uma agulha mais fina, então na hora de pegar essa veia é mais fácil. É lógico que esse daqui é um exagero, né? Não é dessa bitola, não é grosso assim. São catéteres mais finos, bem finos mesmo. Mas só que tem uma resistência muito grande, você tem que esperar encher todo esse circuito para depois você conseguir ainda utilizar para infundir soro ou medicamento. Menos utilizado, fica por muito menos tempo, não é um catéter tão fácil e que fica mais tempo como o abocate. Tá? Acesso vascular, então, gente, a gente fala de acesso venoso ou arteriais em pacientes sob cuidados intensivos, principalmente. Então, o paciente que está na UTI, com certeza ele vai ter um acesso venoso garantido e na maioria das vezes, quando há necessidade da monitorização da pressão arterial, ele vai ter também
esse acesso garantido. Aqui nós vamos falar um pouquinho de anatomia, até para a gente começar a entender as referências para garantir um acesso venoso central, aqui inicialmente. Então, a gente começa aqui com a veia cava, né, que ela bifurca para a veia subclave, e depois sobe com a veia jugular interna, né, sobe não, desce, desculpa, a gente desce com a jugular interna, desce a subclave, desce até a veia cava inferior, que vai desembocar no átrio direito. Da mesma forma que do lado direito. O importante aqui é a gente sempre saber o quê? Que a veia, as carótidas, as jugulares, elas estão o quê? Laterais em relação à carótida. Por que isso? Porque na hora que a gente for puncionar, na hora que a gente for lá mostrar a técnica, a gente precisa saber qual é a referência anatômica para a gente se orientar na hora de introduzir a agulha. Se a gente já sabe que a gente quer pegar a veia jugular, não tem como a gente mirar medialmente a agulha, né? Porque a gente sabe que a gente vai fazer um acidente de punção, puncionando provavelmente quem? Puncionando provavelmente a artéria carótida. É lógico, gente, que cada vez mais, e por evidência e até mesmo por disponibilidade, os acessos venosos centrais são guiados por ultrassom. Tem evidência mostrando melhora, tem evidência mostrando facilidade e diminuição de complicação. Então a gente tem que utilizar, quando estiver disponível, o ultrassom sempre, tá? Aqui uma outra figura também da relação anatômica entre a jugular e a carótida, então reforçando, a carótida está medial em relação à jugular, e aqui mostrando a jugular externa e a jugular interna. O acesso venoso, desculpa, a jugular interna e a jugular externa. O acesso venoso central, ele vai ser feito na jugular interna, que é uma veia profunda, não na externa. A externa a gente vai pegar com aquele abocate que eu mostrei anteriormente. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de posição anatômica, e a gente vai inclusive rodar um vídeo aqui para vocês verem como é que a gente faz e garante um acesso venoso central pela técnica de Seldinger, que é a técnica utilizada um fio guia para nos guiar literalmente a passagem desse catéter. Aqui um pouquinho mais de referência anatômica, a gente pode perceber que bem com uma relação anatômica bem estreita, a gente tem um músculo esternocleidomastoide, né? Então ele vem do externo e da clavícula, e sai os seus dois ventres e vão inserir lá na mastoide. E quando você vê esse triângulo aqui, ó, o triângulo entre os dois ventres do músculo esternocleidomastoide, o ventre medial e o ventre lateral, quem passa dentro desse triângulo, ó, que é um triângulo feito pela base, pela clavícula, o ventre lateral e o ventre medial do esternocleido, passa justamente quem? A veia jugular interna. Dos dois lados, essa referência anatômica se corresponde. Então, essa referência anatômica é justamente o que a gente vai utilizar para nos guiar na hora do procedimento. Então, a gente vai pedir o paciente, se for aqui do lado direito, a gente pede o paciente para fazer uma flexão para o lado esquerdo. Vai começar a aparecer, né, aqui os dois ventres, a gente palpa o triângulo, e no meio desse triângulo vai estar justamente quem? A veia jugular interna. É lógico que quem tem a disponibilidade de ter ultrassom aqui, esse acesso ele é garantido de forma mais segura. Aqui, para vocês verem também a relação anatômica da veia subclávia. A veia subclávia fica abaixo da artéria subclávia, intimamente relacionada à clavícula. Então, por isso que a gente punciona justamente aqui, logo abaixo da tuberosidade da clavícula, numa angulação de 30, 40 graus, passando bem rente à clavícula e mirando justamente na fúrcula, para a gente tentar pegar a veia subclávia. O mais importante aqui é vocês poderem perceber que a relação entre a veia subclávia e a caixa torácica é uma relação de íntima proximidade. Então, qualquer erro a mais ou qualquer penetração a mais dessa agulha pode penetrar o que? A caixa torácica. Penetrando a caixa torácica e furando, né, a pleura, a gente pode fazer um pneumotórax, ou seja, uma iatrogenia. Por isso que
todo profissional, né, todo médico que está habilitado a fazer esse tipo de procedimento tem que também estar habilitado a tomar as condutas na sua complicação. Então, aqui, só por referência anatômica, quais complicações a gente pode ter tanto na jugular quanto aqui na subclave? Uma é a punção da artéria, fazer um hematoma. Aqui é pior ainda, porque não é um sítio compressível, eu não consigo comprimir de forma adequada. E aqui na subclave, eu posso, de forma inadvertida, introduzir muito a agulha e acabar furando, adentrando o espaço pleural e fazendo um pneumotórax. Por isso que toda vez que a gente realiza um procedimento de acesso venoso central, punção de jugular, punção de subclave, é mandatório fazer o quê? Um raio-x de tórax primeiro, para confirmar a posição do catéter, se o catéter está inserido lá na entrada do átrio, né? No final da veia cava, lá na entrada do átrio, e para afirmar e confirmar que não houve nenhum tipo de complicação, como um hemotórax ou um pneumotórax, correto? Aqui a gente consegue ver mais intimamente a relação anatômica, né, que eu falei. Aqui é o ventre medial e o ventre lateral do esternocleido, a base da clavícula, e aqui nesse triângulo aqui, ó, vocês podem ver que a veia jugular interna desce e ela está passando exatamente aqui. Quando a gente pede esse paciente para virar contralateral ao sítio onde que você vai puncionar, por exemplo, aqui nós vamos puncionar do lado esquerdo, então a gente pede ele para virar para o lado direito, certo? Vamos identificar o trígono aqui, né, os dois ventres e a base da clavícula, e vamos puncionar para onde? Ipsi ou contralateral. A gente vai puncionar o quê? Ipsilateral. Se eu estou puncionando aqui do lado direito, eu aponto a agulha mirando no mamilo ipsilateral. Então, se eu estou aqui, ó, eu vou mirar no mamilo do lado esquerdo. Por quê? Se eu mirar no mamilo contralateral, ó, eu vou estar fazendo esse movimento, né? Vou estar fazendo o movimento de para cá, ó, e quem é que está medialmente? É justamente a carótida. Então, o risco de você ter um acidente de punção acaba sendo muito maior. Aqui, para falar um pouquinho da anatomia de forma rápida, simples, de um outro acesso que a gente pode utilizar, que é o acesso femoral. E aí, uma dica, né? O acesso femoral, ele é ruim porque ele infecta muito, mas ele é um sítio seguro. Por quê? O máximo que pode acontecer ali é você fazer o quê? Um acidente de punção. Puncionar a artéria femoral em vez da veia femoral. E, sendo um sítio compressível, você pode comprimir de forma adequada e estancar esse sangramento. Então, por exemplo, no ambiente de pronto atendimento, no ambiente que você não tenha tanto recurso, que você não tenha um treinamento adequado, e você sabe que esse paciente vai ser transferido, talvez seja uma estratégia você utilizar o acesso venoso femoral, você jovem médico que não tem um treinamento tão adequado, num ambiente com baixa complexidade, talvez, e que não tenha ultrassom, tudo, talvez seja um acesso seguro para evitar maiores complicações. Mas em ambiente de terapia intensiva, onde você tem um ambiente de controle maior, de equipe treinada, e que você vai ter esses pacientes por mais tempo, é a última escolha, porque infecta muito, aquela região inguinal, né, perto da genitália, então acaba tendo um grau de infecção muito maior do catéter femoral do que o catéter subclave, que é o que menos infecta, e depois, consequentemente, o jugular, e o que mais infecta é o femoral. Aqui na artéria femoral é importante a gente estabelecer a relação anatômica, e aqui chama atenção. Aqui a relação anatômica é o contrário da jugular. A jugular, como a gente viu anteriormente, ela está o quê? Desculpa. Ela está lateral à artéria. Aqui não. Aqui a artéria que está lateral, ou seja, a veia está medial. Então qual é a sacada aqui? Quando você vai na região inguinal, no trígono, e faz a palpação do pulso femoral, você sabe que embaixo ali da sua polpa digital vai estar quem? A artéria femoral.
Consequentemente, medialmente, logo depois da sua polpa digital, já que você está garantindo e está sentindo o pulso da artéria femoral, medialmente vai estar quem, gente? A veia femoral. Então ali vai ser seu sítio de punção. Então você protege a artéria, sentindo o pulso, trazendo ela para perto da sua polpa digital e de forma bem rente, logo depois da sua polpa digital, você vai saber que está a veia femoral, que é onde que você vai puncionar. Aqui um pouquinho mais de anatomia, lembrando que aqui ó, é a artéria braquial, que ela vem, ela passa, né, bem rente do músculo bíceps, e na fossa antecubital a gente consegue até palpar ela perto da inserção do tendão do bíceps braquial. Então a gente consegue também. E um pouquinho mais acima, quando a gente empurra lateralmente o ventre do músculo bíceps, acaba que a gente consegue sentir também essa artéria pulsando. E é um dos sítios, não é o mais indicado, mas é um sítio de punção arterial para monitorização. Não é, repito, o mais indicado. São 19 horas. O indicado é o pulso radial, é a artéria radial, mas em algumas ocasiões específicas a gente acaba utilizando desse acesso também. Aqui para complementar um pouco da anatomia do membro superior, a gente percebe que a artéria radial é justamente, né, a gente fala até a antena do rádio, né, então o rádio é sempre do lado do primeiro quiriodático, né, do polegar. Então a gente sente esse pulso arterial e aqui é onde que a gente colhe gasometria, aqui é onde que a gente introduz um catéter, é onde que a gente utiliza para monitorização de pressão arterial média. Então essa é a grande artéria, essa é a artéria que se punciona para fazer um cateterismo cardíaco, então é aqui na artéria radial. Aqui é uma figura de uma palpação da artéria pediosa, então no dorso do pé, aquela artéria que a gente sente ali, né, a mais palpável, com o pulso mais amplo, é a pediosa, que a gente utiliza também em algumas ocasiões para funcionar, passar um catéter e fazer a monitorização da pressão arterial média. Aqui é a anatomia dela, né, a gente consegue ver ela de forma mais adequada. E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho, né, o acesso venoso central pode ser obtido por punção de veias anticubitais, então a gente pode pegar essa veia mais periférica e introduzir um catéter profundo também. Quem é esse catéter? É o catéter de Pick, é uma inserção, é o catéter venoso central de inserção periférica. Então ele é um catéter mais fino, maior, e que eu falei para vocês lá na frente, que lá atrás, na verdade, né, que é mais utilizado em pacientes com quimioterapia, em pacientes pediátricos e tudo. Outro tipo de catéter venoso central são justamente o que a gente falou já de anatomia, são os acessos venosos por técnica de Selgin na jugular, na subclávia e na femoral. Esse daqui, ó, é um catéter venoso central de subclávia com 2 lúmens, para ilustrar. Acesso venoso central, então, que é o carro-chefe hoje da nossa discussão, da nossa aula, é o que a gente vai querer falar e deixar reforçado. Vamos mostrar um vídeo para vocês da técnica, como é que a gente utiliza. Então, é a grande discussão de hoje, é o acesso venoso central. Quais são as suas indicações, gente? Primeiro, o acesso venoso central pode ser utilizado para monitorização. Nossa, Denilton, mas monitorização de quê? Sim, a monitorização da pressão venosa central. Ou seja, qual é a pressão de enchimento ali do átrio? Qual é a pressão? E isso muitas vezes a gente pode correlacionar com pré-carga. Então a gente pode, no ambiente de terapia intensiva, a gente muitas vezes utiliza PVC, né, que é a pressão venosa central. E é justamente por um catéter venoso central, ou pela subclávia, ou pela jugular, fica instalado justamente na entrada do átrio. A gente liga esse catéter, é um transdutor de pressão, e a gente consegue ter uma monitorização adequada e ter uma estimativa ou algum recurso para a gente estimar. É lógico que não é uma forma muito sensível, mas estimar uma pré-carga desse paciente. Outra indicação muito precisa
é para os pacientes que recebem nutrição parenteral, então aqueles pacientes que estão com seu trânsito intestinal por algum motivo parado ou desviado e necessitam de uma nutrição parenteral, a gente utiliza na maioria das vezes um acesso venoso central para fazer essa nutrição. É lógico e que existe alguns tipos de nutrições parenterais que a gente também pode utilizar em acessos venosos periféricos, mas são a grande minoria. A maioria é por acesso venoso central. A administração de drogas vasoativas, então, talvez seja a grande indicação desses pacientes. Então, quando a gente necessita fazer noradrenalina, dobutamina, pacientes críticos que precisam ter um acesso venoso por mais tempo, que a gente precisa titular essas drogas, é a grande indicação do acesso venoso central. Para reposição volêmica a gente também pode fazer, e aqui deixa um adendo. Qual é o melhor acesso venoso para fazer reposição volêmica? Qual que é? Sim, é o periférico e não o central. Por quê, gente? Como eu vou mostrar mais para frente para vocês, o catéter venoso central ele é muito grande. Então, para correr esse percurso todinho, cria uma resistência. Novamente, lembrando a lei de Poiseuille. Quanto maior o diâmetro e menor o comprimento, maior a velocidade de fluidos. E esse catéter é o quê? Tem um diâmetro pequeno e um comprimento longo. Então a dinâmica de fluidos ali vai ser mais lenta. Então por isso que ele não é um catéter venoso para reposição volêmica. Então por isso que quando a gente está lidando com choque hemorrágico, um choque hipovolêmico, um paciente politrauma, a grande indicação é o quê? Pegar acesso venoso periférico, curto e calibroso, o abocate 14, que aí você consegue fazer volume em grande quantidade com uma velocidade muito grande. Fica isso sempre guardado na sua memória. Colocação do cabo de marca-passo. Também a gente utiliza uma veia central, então a gente punçona essa veia, né, e introduz o catéter do marca-passo. Então é também por uma punção venosa central. A maioria das vezes a gente utiliza mesmo a subclávia ou a jugular. Pacientes que têm inacessibilidade de veias periféricas, então, é aquele paciente vovozinho que tem uma pele muito frágil, tem uma fragilidade capilar muito grande e a gente não consegue funcionar um acesso venoso periférico, a gente utiliza de quê? Do acesso venoso central. E os pacientes com hemodiálise, paciente que precisa fazer hemodiálise, a gente vai pegar o jugular, menos subclávia, femoral, que são catéteres calibrosos, que tem 2 lúmenes, um ramo, né, teoricamente é o ramo, não é né, os dois estão na veia, mas que a gente chama, né, de que vai e que volta, né, vai para a máquina, leva o sangue, filtra, né, faz a hemodiálise e volta. Complicações do acesso venoso central, gente, como eu já tinha falado, pela relação anatômica, isso daqui pode acontecer. Na hora que você punçona aqui na subclávia, você faz uma punção inadvertida do espaço pleural e acaba evoluindo com o quê? Um pneumotórax. Aqui a gente pode ver uma área hipodensa, né? Com preto, né? Ele tá hipodenso, né? Ele tá queimado, esse raio-x está mais preto aqui do que aqui. Aqui a gente vê toda a vasculatura periférica pulmonar e aqui a gente não vê. Por quê? Ele está queimado. Aqui é ar que está aqui. E o pulmão está desse tamanhozinho aqui. Ó. Então aqui é um pneumotórax que pode ter sido causado por punção inadvertida na hora da punção da subclávia. Então pneumotórax. Do mesmo jeito que aqui também a gente pode puncionar quem? De forma inadvertida, puncionar a artéria subclávia, fazer um sangramento e esse sangramento escorrer e fazer um hemotórax. Perfuração vascular, então a gente pode perfurar essas artérias. Uma perfuração cardíaca, lógico, é muito raro, né, mas pode acontecer se você introduzir de forma inadvertida a agulha. Arritmias cardíacas não é incomum acontecer, porque nós vamos ver na hora que passar o vídeo da técnica de Seldinger, na hora que a gente passa o fio guia, às vezes quando a gente passa muito, introduz muito o fio guia, acaba batendo na parede do átrio direito. E aí acaba estimulando de forma mecânica algum evento elétrico ali e desencadeando uma arritmia cardíaca. Não é muito comum, mas pode acontecer. Às vezes, quando a gente olha o monitor, a gente introduz o catéter, a gente vê uma extrasístole acontecendo. Infecção. É porque esses pacientes ficam com esses catéteres por um período razoável, então a quebra da barreira da pele, introduzindo um catéter que fica ali, né,
uma solução de continuidade ali, pode causar uma infecção local e às vezes pode ser porta de entrada também para infecções de corrente sanguínea. Pode ter lesão de nervo, até porque a gente lembra que toda vez que passa uma artéria, passa uma veia, passa um nervo. A gente já tem isso como os conhecimentos de anatomia, que são os feixes vasculos nervosos. Então, dependendo da punção, principalmente femoral, você pode pegar um nervo ali e fazer uma lesão nervosa. A punção do ducto torácico é muito mais rara, que aí seria aqui do lado esquerdo, você pegar e puncionar o ducto torácico, que é um ducto de vaso linfático, e aí na hora que você punciona, você vê um líquido branco vindo, que é a linfa. É raro, mas já vi acontecendo. É bastante raro, mas pode acontecer. A embolia gasosa, quando você punciona e não aspira de forma adequada ou injeta ar na veia, você pode estar causando um êmbolo gasoso e esse êmbolo ser disseminado para dentro da corrente sanguínea. A trombose também, porque sempre quando tem lesão vascular, a gente pode ter causa de trombose. E a oclusão do catéter também é uma complicação que algumas vezes acontece. Complicação então aqui, ó, um outro pneumotórax, né? E aqui um sítio infectado, ó, uma região inguinal, a barriga do paciente, a região inguinal, e aqui tudo vermelho. Na figura ficou ruim, mas aqui tem um pouquinho até de uma área hiperemiada e com pus. Aqui não tem jeito, tem que tirar o catéter. Aqui, ó, cuidados e obtenção na manutenção desses acessos venosos. Então, primeira coisa, prevenção de infecção. Então, a gente tem que, na hora que fazer o procedimento, tem que fazer uma asepsia, uma antisepsia adequada, tem que ter o material disponível, o material adequado, tem que utilizar toda a paramentação para um procedimento estéreo, então luva, gorra, avental, máscara, óculos, campo cirúrgico. O correto posicionamento do paciente vai te dar o quê? Possibilidade de você fazer referência anatômica e conseguir puncionar com mais exatidão esse paciente, porque nem sempre a gente vai ter um ultrassom à mão. É lógico, repetindo, o ultrassom está cada vez mais sendo mais disponível, mas não necessariamente no seu serviço vai ter. Sedação prévia, se necessário, às vezes você pode fazer um pouquinho de ansiolítico para esse paciente não ficar mexendo. Lembrar sempre de fazer o anestésico tópico. Fixação adequada desses catéteres, manter o catéter só pelo tempo necessário. É lógico que a gente sabe que esses pacientes podem ficar por um bom tempo com esse catéter, mas o quanto antes a gente puder tirar esse catéter é o que a gente deve fazer. Ao primeiro sinal de infecção, então hiperemia, tem um halo ali que está drenando pus, tem alguma coisa que você não se sinta confortável, sugere um quadro infeccioso, tem que sacar, ou seja, tirar esse catéter. E se esse paciente está com um sítio de punção com suspeita de infecção, você tem que puncionar esse catéter em outro local, não ali naquele sítio que está infectado. A radiografia de tórax, como eu falei para vocês, é obrigatório após toda punção, primeiro, para ver o posicionamento adequado e para ver se não teve nenhuma intercorrência, como pneumotórax e hemotórax. Aqui, mostrando alguns tipos de catéter, esse daqui são os catéteres de hemodiálise, então são catéteres calibrosos, que tem 2 lumes, então que sai o sangue venoso, vai para a máquina e depois volta. Esse daqui é o catéter de PICC, funcionado aqui na fossa cubital, né, no braço, e que você tem esse catéter, ele é longo e ele vai passando, correndo por todo o sistema venoso e chegando até o átrio. É um catéter que a gente utiliza por mais tempo, pacientes com quimioterapia, pacientes pediátricos. Esse daqui é o famoso catéter monolume. Lembrando aqui que o nome dos catéteres de diálise, os duplo lume, são também chamados de catéter de Scheele. Aqui é o catéter venoso central, é o catéter mais utilizado, é o catéter que a gente pode utilizar para infundir droga, droga vasoativa, soro. Lembrando que ele não é, né? Não significa que o paciente está chocado e precisa de reposição volêmica, eu vou funcionar um acesso venoso central. Não. Mas se ele já tiver, você pode utilizar. Mas perceba como ele é mais longo. Então ele dá uma resistência maior para o fluxo e a dinâmica dos fluidos. Então, para nutrição parenteral, droga vasoativa, monitorização, como eu já tinha falado. Então esse é um catéter que está mais disponível aí no serviço. Esse daqui é o catéter duplo lumen. A gente utiliza muito em paciente crítico, porque a gente deixa exclusivo uma via, por exemplo, só para sedação e outra via só para droga vasoativa,
para não haver a questão de interação de medicamentos, não ocorrer a manipulação toda hora desses catéteres. Pacientes também que recebem nutrição parenteral, a gente deixa uma via exclusiva para nutrição parenteral, para não ter que toda hora ter que manipular esse catéter. Lembrar, gente, que catéter venoso central, quanto mais a gente manipula, mais o risco de infecção. Então, e manipular é questão de abrir, ligar um equipo, fazer outra medicação. Quanto mais há essa manipulação, mais risco de infecção. Aqui vamos falar agora um pouquinho de acessos arteriais. Quais são as indicações? Na maioria das vezes é para quê? Para monitorização ou para realização de um exame ou um procedimento. Então, por exemplo, eu punciono a artéria radial, eu vou puncionar ela para quê? Para coletar um exame que chama gasometria, ou eu vou puncionar ela, por exemplo, para fazer um cateterismo cardíaco. Ou vou introduzir um catéter ali e manter esse catéter ligado a um transdutor de pressão para a gente fazer a monitorização da pressão arterial média. Então isso em ambiente de UTI é bastante comum. Então as indicações, monitorização nos pacientes principalmente que estão com instabilidade hemodinâmica. Coleta frequência de amostras de sangue, pacientes que estão com ventilação mecânica, então a gente que está precisando coletar muita gasometria, em vez de toda hora ficar furando, deixa um catéter ali instalado, uma PAM, e a gente pode coletar de forma várias vezes ao dia exames de arteriografia para a gente monitorar esse paciente. Os principais sítios, né, de escolha para punção arterial para monitorização, sem sombra de dúvida, a radial, a femoral e a pediosa. Seriam esses 3 sítios para punção com o intuito de monitorização da pressão arterial média. A punção da braquial, a punção da radial, para fazer cateterismo, elas também existem, como existem também da femoral. Cada vez mais os catéteres estão evoluindo e a técnica está evoluindo. Hoje consegue fazer stent, fazer angioplastia, tudo pela artéria radial, porque o risco de sangramento, o risco de hematoma é muito menor do que você pegar uma artéria mais calibrosa como a artéria femoral. Os acessos arteriais, então, a colocação e a manutenção de catéter arterial exige uma técnica extremamente asséptica. Lembrar que a gente está adentrando um sistema intravascular, então o cuidado de ser o mais asséptico possível é muito grande. A gente utiliza a técnica de Seldinger também, reforça aqui o uso de máscara, avental, luva, porque isso daí é um procedimento estéril, então é um procedimento cirúrgico, então a gente deve respeitar toda essa paramentação. Aqui, gente, a gente tem um adendo que é toda vez que a gente vai puncionar a artéria radial, a gente faz o teste de Allen, que é o quê? Para avaliar se a irrigação da mão desse paciente está toda enchendo, entre aspas, pela artéria radial ou pela artéria ulnar. Se ela tiver um padrão de enchimento pela artéria radial só, a gente, a priori tenta o quê? Evitar a punção dessa artéria radial. Porque se a gente punciona, faz uma lesão, um hematoma e cria um trombo, um hematoma grande ali, a gente pode comprometer toda a irrigação da mão e causar uma lesão grave. Então, o que a gente faria? A gente pediria para abrir e fechar a mão, comprimir tanto a parte ulnar quanto a radial e ver qual que enche mais esse retorno do fluxo sanguíneo, né? Quem que leva mais fluxo sanguíneo? É a radial ou é a ulnar? Se o padrão for radial, não é interessante a gente fazer essa punção. Resumindo, se eu palpo lá, deixo a radial fechada, abro a ulnar, não enche, não deixa a mão vermelha, ou seja, não está irrigando, e ela só irriga na hora que eu solto aqui o fluxo radial, significa que a radial é a que enche, ou seja, que dá o fluxo para a mão. Então não é interessante a gente puncionar esse paciente. Agora, a gente punciona aqui, né, comprime os dois lados, como está mostrando a figura, ulnar e radial. Abro aqui, solto aqui o ulnar, a mão fica toda vermelhinha de novo, ou seja, está enchendo pela ulnar, beleza, vamos puncionar a radial sem problemas. Isso chama técnica de Allen, teste de Allen. As complicações arteriais, então, as principais, trombose arterial, embolia, hematoma, hemorragia, infecção. Pode ocorrer aneurisma, dependendo da lesão e como você fizer essa punção.
complicações neurológicas, que você pode desencadear um trombo e esse trombo migrar, dor e inflamação local, compressão nervosa e pode levar até um quadro de sepsis se ocorrer uma infecção e que essa infecção vá para a corrente sanguínea. Aqui, gente, eu vou passar um vídeo que a gente fez num paciente, com a autorização do paciente, ele autorizou e a família também autorizou a divulgação, e a gente vai explicar um pouquinho sobre a técnica de Seldinger numa punção venosa central da jugular interna direita. Esse é o fio guia, catéter monolume, a agulha de punção e o dilatador. Essencialmente, esses são os materiais para utilizar na punção com técnica de Seldinger. A gente já fez asepsia e antisepsia e vamos fazer um botão anestésico. Seu Enéas, nós vamos fazer uma picadinha, que é o anestésico, tá bom? Vai incomodar um pouquinho. A gente acha o esternocleidomastoide. Calma. Faz uma punção. Acha a veia já, volta e faz um botãozinho anestésico. O importante é sempre explorar aonde que a gente a agulha mais fina, para não ter risco de acidente de punção. Então aqui a gente já fez, ó, mirou no mamilo ipsilateral e conseguiu achar a veia. Fiz um botãozinho anestésico. E agora, calma que esse é o anestésico, é só para você não sentir dor, tá bom? E agora a gente parte para a punção. Fica tranquilo. A punção. A gente pega o triângulo, vira 30, calma, não fica nervoso. 30, 45 graus, mamilo ipsilateral e já chama a veia. Passa o guia. Guia para garantir a veia. Retira a agulha. E vamos dilatar agora a pele. Um dilatador. Vai fazer uma pressãozinha, tá? Pronto. Dilatou a pele. Agora a gente vai introduzir o catéter. Seu Enéas, achou que foi difícil? Não. Viu? Falaram que o senhor era ruim de ver, hein? Pronto. Introduz o catéter. E sempre lembrar de tirar o guia. Pronto, procedimento realizado. Esse daí, então, gente, é a técnica de Seldinger, né? Que depois a gente tem que fixar, logicamente, fazer o teste do refluxo, ver se volta o sangue e ligar a um equipo com soro, certo? Aqui, ó, para a gente mostrar a referência anatômica, então, do acesso jugular. Então, toda vez que a gente, então, aqui é o acesso da jugular interna direita, então a gente vai pedir para o paciente ficar em Trendelenburg, né, para aumentar o retorno venoso, deixar esse sistema venoso mais túrgido, e a gente pede ele sempre para fazer uma lateralização da cabeça contra a lateral, o sítio onde você vai puncionar. Identifica o esternocleido, né, lembra lá do ventre lateral e o ventre medial, e a base do triângulo, que é a clavícula. Faz uma punção de 30 a 40 graus, mirando justamente para o mamilo ipsilateral. A partir daí você punciona, vai vir o fluxo do sangue, a gente introduz o guia, dilata e depois introduz o catéter. A referência anatômica aqui da veia subclávia é justamente a tuberosidade da clavícula. A partir dali, rentemente, a gente passa a agulha de forma bem rente, antes, lógico, fazendo asepsia, antissepsia,
o botão anestésico, lembrar que ali passando perto do periósteo é uma região muito dolorosa, então a gente tem que fazer um bloqueio, tem que fazer, então você faz a punção, faz esse bloqueio do periósteo, que é uma região que dói muito, e mira a agulha justamente para a fúrcula, e aí você vai conseguir chegar até a veia subclave. Aqui é femoral, como a gente já tinha falado, lembrar de palpar, ó, as polpas digitais, vai palpar a parte lateral, né? Então a parte lateral vai estar a veia e a parte medial, ó, a parte lateral vai estar a artéria e a parte medial vai estar a veia. Então nesse trígono a gente palpa, identifica onde está a artéria e medialmente vai estar a veia, onde que a gente vai puncionar o sítio de acesso de veia femoral. E sempre lembrando, asepsia, antisepsia, a utilização de gorro, máscara, óculos, toda a paramentação completa como se fosse um procedimento cirúrgico. Faz bloqueio anestésico, se houver necessidade de explorar o local, explora com agulha pequena do próprio anestésico e depois faz a punção guiada pelas referências anatômicas. Quem tiver ultrassom, utilize o ultrassom, que é muito melhor, mais fácil, mais seguro. Eu acho que era isso, gente. Reforço aqui qualquer dúvida, qualquer necessidade de trocar uma ideia, sugestões, querer conversar sobre até outros assuntos. Estou disponível aí nas diversas mídias sociais e é só entrar em contato com a gente. Um grande abraço e fiquem com Deus.